Graça e paz da parte de Deus, dando continuidade aos nossos vídeos de estudos bíblicos, algumas considerações escriturísticas. Neste vídeo nós vamos trabalhar com um milagre de Deus operado através da vida de Eliseu, que se encontra, é um texto que se encontra no segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, segundo livro de Reis, em seu capítulo 6. Nós vamos ler os 7 primeiros versículos, que é uma narrativa, e nós vamos, depois de nós lermos esse trecho, nós vamos tecer algumas considerações, trabalhando, como de costume, com uma interpretação cristocêntrica, trabalhando com uma interpretação, colocando Cristo em evidência, fazendo um diálogo entre os dois testamentos. E nós estamos na linha do cristianismo, nós temos que ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele interpreta o Antigo Testamento nessa linha, neste diálogo judaico-cristão. Então nós vamos ler aqui o trecho que diz o seguinte: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Esse texto, este milagre é muito curioso, porque ele nossa proposta aqui, esse trecho, ele retrata, essa narrativa, ela retrata a redenção do homem dentro de um contexto, nesse diálogo entre os dois testamentos. Nós podemos começar tecendo algumas considerações, rápidas considerações históricas. Naquela época, dos tempos bíblicos, dos profetas, era natural existiam escolas de profetas. Os historiadores, então, eles ressaltam, por exemplo, 3 principais escolas. Uma escola de profetas que existia em Gilgal, escola de profetas em Betel e em Jericó. Essa escola de profetas de que trata o texto que nós estamos trabalhando, possivelmente era de Jericó. Por quê? Porque eles fizeram um convite para irem até o Jordão. E Jericó ficava aproximadamente 8 quilômetros do Rio Jordão. Rio Jordão, rio principal ali da Palestina. É muito curioso o Rio Jordão, porque era o principal rio, o rio mais caudaloso. E o sugestivo dele é que ele surge, o Rio Jordão, ele surge a partir de 3 nascentes, o que nos remete a uma ideia, a uma formação trinitariana, porque o Rio Jordão ele surge de 3 nascentes ao pé do Hermon. Então, ao pé do Hermon, você tem uma montanha ali de gelos. No degelo dessa parte dessa montanha, do gelo da montanha, surgem 3 nascentes, a partir das quais nasce o Rio Jordão. E o Rio Jordão ele vem descendo, recebendo afluentes, e ele desemboca no Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, Lago de Quinerete. É curioso e muito sugestivo do ponto de vista espiritual é que esse rio, por ser as suas águas doces, ele ameniza o suposto sal do Mar da Galileia. Um tipo do sal da Galileia, então ele ameniza o Mar da Galileia, porque o Mar da Galileia com águas um pouco salgado, mas quando recebe a água do Rio Jordão, neutraliza aquele sal, então traz uma doçura, um dulçor a quem estiver no Mar da Galileia. Muito curioso, muito sugestivo esse detalhe da palavra de Deus. E tudo isso nós vamos
tecendo uma teia, convergindo para o nosso entendimento com relação ao propósito redentor, redentivo, salvífico do Senhor, na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, possivelmente, essa escola de profetas aqui com Eliseu, o nome Eliseu tem no seu étimo, tem na sua origem, um significado, significa Deus é salvação. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Então nós vamos ver o seguinte: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu, eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então nós vamos dissecar esses 7 versículos aqui. Tentar dissecar em rápidas pinceladas, fazer um resumo aqui. Quando nós vemos no primeiro momento de análise do texto, nós percebemos que lá na escola de Jericó, um lugar lugar que nós conhecemos a história, sabemos que Jericó foi destruída e etc., foi amaldiçoada, vamos dizer assim, as muralhas de Jericó caíram. Então nós vamos perceber o seguinte: eis que o lugar em que habitamos diante da face nos é estreito. Então o primeiro detalhe aqui do texto é que aqueles homens disseram para Eliseu: olha, nós estamos vivendo uma estreiteza em nossas vidas, nós estamos vivendo um lugar apertado. E meus amigos, meus amados, quantas vezes nós passamos por isso? Estreiteza. Eu mesmo passei por uma estreiteza exatamente há um mês, hoje, dia 11 de novembro de 2017. Exatamente há um mês, 11 de outubro de 2017, eu estava sendo internado com a possibilidade de óbito, obstrução intestinal, distensão do estômago, etc. E a minha surpresa foi que o médico falou assim: olha, direto para o centro cirúrgico, perdi alguns quilos. Mas graças a Deus eu estou recuperando, e nós temos que fazer essas leituras da vida da gente com um propósito de Deus. Então nós não perguntamos para Deus por quê, nós fazemos outra pergunta para Deus: para quê? E curioso que eu fiquei 7 dias numa situação de estreiteza no hospital, fiquei 24 horas na UTI, e no 3º dia do hospital eu pedi a Deus, pela madrugada, pedi a Deus para que Ele me explicasse, me desse um motivo daquela situação tão, de sofrimento. Houve um sofrimento de 4, 5, 6 dias, sofrimentos com sondas e tal. E naquela ocasião, no 3º dia que eu estava no hospital, eu tive um sonho muito interessante, que apareciam crianças, que na verdade eram anjos, tocando louvores celestiais. Eu achei até no sonho que eu estava partindo. E na verdade Deus estava me mostrando que eles queriam me ensinar alguma coisa que eu não sabia ainda. E houve um ensinamento muito pessoal para mim, etc. Mas essa situação que eu passei exatamente há um mês me trouxe a este vídeo, dentre outros 40 que eu já fiz, com essa preocupação aqui. O lugar nos é estreito. Então às vezes nós passamos por estreiteza, às vezes nós passamos por vales áridos, aridez do deserto, passamos por isso. Deus nunca nos prometeu um mar de rosa, ao contrário de uma parte do evangelho, de uma parte de um neopentecostalismo que é pregado aí, de prosperidade, de coisas muito boas. Jesus nunca ensinou isso, isso nunca foi o propósito de Deus, pelo contrário, ao revés. Então ele diz o seguinte, esses profetas: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse Eride. O segundo momento aqui, nesse 2º versículo que nós lemos, é um convite para ir até o Rio Jordão. E curioso que no capítulo anterior, no capítulo anterior, nós vemos Naamã sendo curado de lepra ao banhar no Rio Jordão. Isso é muito simbólico para nós aqui. O Rio Jordão o Rio Jordão ele tem essas 3 nascentes, falando de uma tríade divina, nos remete aqui a um pensamento de uma formação da deidade numa triunidade, a unidade de um pluralismo. Nós podemos perceber aqui Pai, Filho e Espírito Santo, quando o Jordão ele é formado por 3 nascentes, um rio caudaloso que vai, vamos dizer assim, adoçar as águas do mar da Galileia. Isso nos transmite uma tranquilidade de saber que o Espírito Santo faz isso conosco. Ele nos dá esse dulçor, ele nos transmite o bom cheiro de Cristo,
em nós, isso é muito sugestivo, muito interessante para uma aplicabilidade na vida espiritual. Então o convite aqui foi ir até o Rio Jordão, e não se esquecendo também que o Rio Jordão foi o rio que Jesus foi batizado. Então foram até o Rio Jordão, e eles fizeram esse convite para Eliseu: vamos, Eliseu, vá conosco, tomemos de lá cada um de nós uma viga. Então quando fala cada um de nós, isso implica aqui para nós que a salvação, a experiência com Deus, ela é individual. Eu não posso levar o meu filho a uma salvação, eu posso ensiná-lo o caminho, mas ele, por ele mesmo, tem que aprender por si só, porque a salvação ela é individual. Então por isso que fala: tomemos cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. Então a nossa preocupação é essa construção de um lugar celestial. Nós temos que ter em nosso coração a esperança da construção, em termos simbólicos, de uma mansão celestial que está preparada para nós. E isso é um preparo na medida em que buscamos a Deus, na medida em que caminhamos e passamos pelos seus passos, pelas suas veredas, pelas quais Ele nos faz palmilhar. Isso nos remete a uma reflexão espiritual grandiosa. E interessante que Eliseu deu uma resposta: ide. Então a resposta de Deus é sempre caminhar, não ficar num lugar de acomodação, nunca ficar num lugar de zona de conforto. Ide. Eliseu disse, Eliseu significa Deus é salvação. Então é como se fosse na tipologia. Eu não gosto muito de abusar da tipologia, mas aqui encaixa muito bem Eliseu aqui como sendo a figura ali da divindade, né, próprio Deus Pai. Ele disse: ide, vocês devem ir ao Rio Jordão. Mas é interessante que um dos filhos dos profetas diz o seguinte: serve-te de ires com os teus servos. Meus amigos, mais uma parada aqui. Percebam bem que haviam vários filhos dos profetas, mas apenas um pediu a presença de Eliseu. Apenas um disse. É interessante que a Bíblia fala que estreita é a porta que dá para a salvação e larga é a porta que dá para a perdição. Então poucos são, no meio de uma população terrestre, vamos dizer assim, poucos são os que chamam o Senhor: Senhor, vá comigo, caminha comigo, não me deixes caminhar sem ter a tua presença, caminha comigo. Foi isso que eu pedi quando a experiência minha no hospital, foi isso que eu pedi: Senhor. Quando eu estava me dirigindo ao centro cirúrgico, eu estava ali, né, quase que amarrado numa maca. Eu estava ali, um dos meus filhos, o meu filho caçula, estava me conduzindo, me dando uma palavra boa, uma palavra bíblica: Pai, Deus está contigo. Eu fui caminhando por um corredor estreito e eu me lembrei desse texto aqui: o lugar nos é estreito demais. E eu simplesmente pedi ao Senhor: Senhor, a minha vida está entregue nas tuas mãos. Se tu quiseres me levar, tu me leves. Mas pretendo, porfio por habitar na tua presença. Mas se o Senhor tem algo para mim aqui nessa terra, que o Senhor me poupe das dores, dos sofrimentos. Foi essa a minha oração. Passei por um mau pedaço, mas hoje eu glorifico a Deus porque eu entendi a lição que Ele queria que eu aprendesse na ocasião, algo muito pessoal. E disse: serve-te de ires com os teus servos. E Ele disse: eu irei contigo. Isso nos faz lembrar aquela palavra, lá com Moisés: irá à minha presença para te fazer descansar. Eu irei com vocês. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, então começaram o trabalho. Isso nos fala da nossa vida, do dia a dia. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Aconteceu, vamos dizer assim, um incidente. Um dos profetas, talvez cortando com o machado ali as árvores para a construção, talvez ele tenha empreendido uma força tal que o ferro do machado se desprendeu e caiu na água, caiu no Rio Jordão e foi ao fundo, ficou lá, ele perdeu. E aquele filho do profeta chegou para Eliseu, ele não vendo mais solução, não tinha mais solução, ele disse: ai, meu Senhor, porque era emprestado. Essa frase, essa construção fraseológica aqui de expressão é muito curiosa, porque num primeiro momento ele usa uma interjeição, ai, como se fosse uma expressão de dor, uma confissão: ai, meu Senhor, é aquilo que devemos fazer para o Senhor.
ai meu Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de uma solução tua, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso de um atuar do teu Santo Espírito. E a segunda, além da interjeição, essa interjeição vem precedida por outra frase, meu Senhor. Há um pronome possessivo aqui, meu, o Senhor é meu, eu confesso o senhorio do Senhor na minha vida. Eu quero essa governabilidade, eu quero esse governo, essa administração. Esse meu é porque, como diz Davi, né? O Senhor é o meu pastor. Ele pode ser o pastor de muitas pessoas, mas ele pessoalmente é o meu pastor. Eu o trago para mim. Então ele diz, ai meu Senhor, eu aceito o teu senhorio sobre mim, porque tu és o meu Senhor. E ele faz uma confissão de humildade. Ele era emprestado. É como se ele dissesse, olha, o que eu tenho não é meu, né? Tudo que eu tenho não é meu. Então eu não tenho nada a não ser o Senhor em minha vida. Tudo que eu tenho aqui é ficar à mercê da tua solução, do teu atuar, do atuar do teu Santo Espírito. E disse o homem de Deus, onde caiu? Essa pergunta também é muito curiosa, porque ele pergunta, onde caiu? E Deus faz essa pergunta para cada um de nós, onde é a tua dor? Meu amigo, onde você caiu? Em que, mas Senhor, eu caí várias vezes. Há um texto muito curioso, lá em Provérbios, capítulo 24, se eu não me engano, um dos versículos, não sei se 16 ou 19, não me recordo, mas no capítulo 24 do livro de Provérbios, há uma expressão interessante, o justo cairá 7 vezes e se levantará. Então, é como o Senhor dissesse, olha, o meu justo, aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, ele poderá cair, ter os seus momentos de tropeço, poderá cair o ferro do machado, mas eu levantarei. Todas as vezes que ele cair, ele será levantado, eu o levantarei. Então ele disse aqui, onde caiu? Então Deus pergunta, onde está a sua dor? Me mostra onde está a tua dor. Tua dor onde que é? Qual a sua angústia? Qual o seu sofrimento? Não resolva por você mesmo, não. Há um louvor muito interessante, que eu gosto muito, muito cantado. O louvor diz o seguinte, deixa Deus resolver, entregue nas mãos de Deus é a salvação, né? Aqui no sentido, um protótipo aqui, ou um antítipo, ou melhor, um tipo aqui, e mostrando-lhe ele lugar, o que Eliseu fez? Eliseu, ele teve uma atitude extremamente profética, altamente profética e sugestiva. O que Eliseu fez? Cortou um pedaço de pau, talvez inexpressível, e lançou ali no lugar da dor, e fez nadar o ferro. Aquele pedaço de pau, ele foi lá embaixo, no Rio Jordão, resgatou o ferro, o peso, aquilo que estava pesado para aquele filho do profeta. Eliseu, Deus operou na vida, através de Eliseu, um milagre. Mas aqui nós temos que entender o seguinte, então se nós pensarmos em Eliseu como um tipo de Deus Pai, para quem quer trabalhar o texto com uma formatação trinitariana, eu posso perceber, então eu estou vendo aqui a figura de Deus Pai na figura de Eliseu. Posso ver também, não sei, talvez, a figura do Espírito Santo no Rio Jordão, pode ser, né? Porque o Rio Jordão ele envolveu e o milagre foi operado ali no Rio Jordão. Eu posso perceber o Rio Jordão como sendo a água, né? Como sendo o Espírito Santo de Deus. E aí eu vou perguntar, então onde que eu acho Jesus, Deus Filho, aqui neste texto? É muito curioso, muito sugestivo, que foi lançado um pedaço de madeira, talvez inexpressível, aquele pedaço de madeira foi cortado do seu lugar de origem, talvez de uma árvore frondosa, foi cortado aquele pedaço de pau e foi retirado do seu lugar original e foi lançado lá embaixo para resgatar aquilo que havia sido pesado. E esse texto, então eu pergunto, que pedaço de pau é esse? Outro texto bíblico, numa contextualização, num diálogo de fontes bíblicas, escriturísticas, nós vamos ver a resposta lá em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Um pedaço de pau, talvez. Não tinha parecer em formosura. Olhando nós para ele, um pedaço de pau. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos.
Jesus, em seu aspecto físico, não é essa figura que a religião aí de fora prega equivocadamente, né? Aquele homem com os olhos claros, cabelos crescidos, uma figura de certa forma meio híbrida, né? Não se sabe ali, não se define direito que figura é aquela. Mas o texto bíblico não aponta para esse lado equivocado. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, ele mergulhou no Rio Jordão, e eu penso esse pedaço de pau, tanto quanto Jesus mergulhou no Rio Jordão. E não fizemos dele caso algum, verdadeiramente, aqui está a boa notícia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele resgatou o nosso peso, o peso do ferro do machado que havia se perdido. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, foi cortado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Olha que interessante o versículo 8 de Isaías 53. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado, olha o pedaço de pau aqui que Eliseu cortou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Então ele foi jogado, vamos dizer assim, lá no Rio Jordão, e mergulhou no Rio Jordão. O verbo que se fez carne sai da sua eternidade, do trono da graça, e mergulha como homem, se identificando como homem para salvar os seus eleitos, para salvar suas ovelhas, porque Jesus falou, eu conheço as minhas ovelhas me seguirão. Ele não disse que todos seguirão, ele disse, tanto que Jesus disse assim, tanto que há um texto bíblico dizendo o seguinte, quem tem maior amor do que este, que dá sua vida pelos seus amigos? Ah, mas não deu por todos não. A Bíblia fala, pelos seus amigos. Por isso que Jesus disse, Pai, antes de ser crucificado, Pai, aqueles que tu me deste, nenhum eu perdi. Então Jesus garante a salvação àqueles que o Pai deu. É muito sugestivo isso, as pessoas podem interpretar de outra forma, mas a literalidade do texto diz isso, e a própria essência bíblica diz isso. Então, nós vemos aqui no final, trabalhamos com o seguinte, e fez nadar o ferro, um milagre, porque a salvação é um milagre. E disse Eliseu, levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou, porque estava visível agora, estava visível a redenção, estava visível a restauração, a conversão, estava visível. Ele fez flutuar aquele ferro daquele homem, e houve ali uma alegria profunda no milagre do Senhor para a vida. Então vamos trazer este texto para as nossas vidas com uma aplicabilidade espiritual, trazendo uma narrativa veterotestamentária para uma aplicabilidade na nossa vida, da cotidianidade nossa cristã. E aqui eu termino deixando este pequeno texto e agradecido também aos internautas, aos ouvintes, pelo acesso aos meus outros 40 e poucos vídeos, agradecendo alguns comentários, algumas curtidas, e querendo dizer que é sempre bom a gente ver a palavra de Deus sendo frutificada, sendo divulgada. A todos, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus. Deus abençoe.